Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Dados divulgados pela Polícia Militar apontam uma redução significativa nos índices de criminalidade em Uberlândia e outras 17 cidades do Triângulo Mineiro. No comparativo entre 2024 e 2025, esse período coincide com a mudança no comando da 9ª Região da Polícia Militar, assumida em fevereiro do ano passado pelo Coronel André Pedrosa. Para analisar esses números e entender as estratégias adotadas pela Polícia Militar, o Band Entrevista de hoje recebe o comandante da 9ª Região, Coronel André Pedrosa. Comandante, obrigado pela presença, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, pela oportunidade, um abraço a todos do Band Entrevista, uma satisfação, uma enorme honra aí podermos falar mais um pouco de segurança pública e da nossa região aí do Triângulo Norte. Coronel, segurança pública costuma aparecer no noticiário quando os índices pioram. Dessa vez, eles melhoraram. O que mudou? Bom, na verdade, não mudou. Na verdade, nós buscamos dar prosseguimento, às ações que estavam sendo realizadas aí, nos últimos anos, com muito afinco, com uma dedicação muito grande em relação aos anseios da nossa população. Na verdade, a nossa busca é pela sensação de segurança. Alcançarmos uma sensação boa de segurança em nossa cidade, mesmo diante desse crescimento que a gente experimenta, principalmente em Uberlândia. A cidade cresce muito economicamente, enfim, isso afeta, isso atinge a segurança pública. A gente tem que estar preparado para isso. E nós, a 9ª Região, as unidades aqui de Uberlândia, os batalhões 17º, 32º, 9ª CIAIND de policiamento especializado, há uns 10 anos, pelo menos, vem experimentando reduções em termos de criminalidade. E desde que chegamos, a gente tem dado muito foco em dar continuidade a isso que está dando certo ao longo dos anos. Se a gente experimentar, se a gente verificar numa série histórica dos últimos 10 anos, nós tivemos reduções históricas, se comparado a 2014, 15, 16, tanto em relação às mortes violentas, que é um dado preocupante, a vida é um bem que a gente protege muito, assim como também os crimes contra o patrimônio, os crimes violentos contra o patrimônio. Tivemos em 2025 a redução histórica em relação aos crimes contra o patrimônio, nós chegamos a uma média, isso são números, são frios, mas é importante a gente frisar aqui, porque na verdade a gente busca que não ocorra nenhum, mas infelizmente um ou outro acaba ocorrendo. Mas nós tivemos em 2025, nós chegamos em 2025 a uma média de 3 roubos por dia, sendo que nós já tivemos médias há 10 anos de mais de 20 roubos por dia. Então é um controle da criminalidade, então isso vem sendo realizado ao longo do tempo, ao longo dos últimos 10 anos. E o que nós fizemos, desde que chegamos aqui, é dar continuidade a esse foco, mas com muita ênfase aos anseios da nossa população. Até para o pessoal de casa entender, comandante, vamos tentar falar das várias modalidades de crimes, que eu acho que a gente consegue ilustrar bem, e o cidadão de bem entender que trabalho é esse. O coronel falou de crimes violentos, que tivemos uma redução significativa aqui no cenário regional. O que são os crimes violentos e qual índice o senhor destaca aí, então, nesse avanço da segurança pública versus a redução da criminalidade? Bom, os crimes violentos são aqueles que trazem muito risco à pessoa, São crimes que, pela forma que eles são praticados, as pessoas correm risco de vida, tem alguma ofensa ali à sua tranquilidade, à própria vida. E a gente coloca nesse rol de crimes violentos, as mortes violentas é um exemplo, os homicídios, as lesões corporais seguidas de morte, o latrocínio. Então, são crimes muito graves, os roubos, com uso de arma de fogo, com ameaça à pessoa, quando a pessoa está ali com o seu bem, ela é ameaçada por meio de uma arma de fogo ou por uso de força. Então, são crimes que deixam realmente a pessoa marcada, provocam traumas na vítima. Então, há um cuidado muito grande da instituição com isso e da segurança pública, da Polícia Militar aqui em Uberlândia. Mas aí eu pergunto para o senhor, comandante, como antever, como se antecipar a um crime de assassinato
de latrocínio, muitas vezes ele acontece no ambiente doméstico, ele acontece dentro de casa, ele acontece numa discussão de bar. Como é que trabalha-se para evitar esse crime, né? Já que ninguém sai estampado na testa que saiu com a intenção de matar alguém? Eu acredito que seja mais desafiador ainda para a Polícia Militar. Exatamente, é muito desafiador porque a gente tem que avaliar, né, as circunstâncias desses crimes. Então, mortes violentas provocadas, por exemplo, por crimes envolvendo grupos criminosos, ele tem um tratamento, né, uma antecipação que a gente faz, como você bem disse. Os crimes que ocorrem ali no ambiente doméstico, a gente tem um outro tratamento. Hoje a Polícia Militar tem se preparado para atuar em situações como essa. Realmente, o crime que ocorre no âmbito doméstico, ele é mais difícil de se cuidar, porque ele está ali naquele ambiente onde está ali, normalmente envolvendo 2, 3 pessoas, no ambiente familiar. Um feminicídio, por exemplo, né, comandante, feminicídio, que a gente tem noticiado muito, infelizmente. Exatamente. Então, o feminicídio, ele é difícil de cuidar, porque ele ocorre ali, às vezes, na relação marido e mulher, né, naquele convívio ali que a gente não tem acesso, né, por conta ali de estar no interior de uma residência. Então, nesses tipos de crime, o que a frente muito forte que a gente tem desenvolvido são as nossas patrulhas de proteção à mulher. Elas são equipes, né, que cuidam ali da segunda resposta, né, da terceira resposta a esse tipo de crime, o acompanhamento das mulheres vitimadas, dos conflitos interpessoais. É importante frisar isso também, né? Há um acompanhamento muito sistemático da Polícia Militar em relação aos conflitos em geral, porque do conflito vai se chegar, possivelmente, a um crime como esse, a um crime violento, a uma morte. E a gente cuida muito de acompanhar esses conflitos, visitar os envolvidos, pacificar isso, principalmente quando envolve a mulher, né, na relação. Pelos números divulgados aqui, a gente percebe uma redução de 26% nesses crimes violentos. Então, acredita-se, né, comandante, que um trabalho de inteligência também precisa ser empregado no combate a esses crimes contra a vida. Exatamente. Hoje nós temos equipes, né, muito bem preparadas, né, equipes de inteligência que fazem esse monitoramento, né? Nós temos caminhos, né, até com o uso de tecnologias para a gente monitorar esses conflitos, estabelecer prioridades. O volume é muito grande, né, de conflitos de diversas espécies, então controlar, o importante é controlar, saber que eles existem e estabelecer prioridades, aqueles que têm grande chance de evolução. O senhor também comentou no início da nossa fala aqui a queda nos roubos, os crimes contra o patrimônio. Estou aqui me atentando às estatísticas da própria Polícia Militar, uma queda de 38% nos roubos em Uberlândia. Estrategicamente, né, qual é a ação adotada pela Polícia Militar? Como combater furtos e roubos numa cidade do tamanho de Uberlândia, com 800 mil habitantes? O primeiro passo é realmente o estreitamento de contato com a população. Com esse estreitamento, a gente toma mais conhecimento, a gente tem acesso, né, aos crimes que estão ocorrendo. A nossa preocupação é muito grande com a subnotificação, quando a informação não chega para nós. Então, nós temos hoje redes muito fortes criadas em Uberlândia, eu destaco isso aqui. Isso chama a atenção, né? Por mais que a cidade seja muito grande, está em crescimento, esses laços dentro de bairros, esses laços comunitários, eles são fortes aqui. Nós temos redes fortes onde a população nos repassa informação com antecedência, sempre preservando a identidade dessas pessoas. Isso facilita muito, porque a gente passa a conhecer melhor o território e a gente conhece também os infratores, suspeitos que estão ali no cometimento de crime. E algo que eu friso também, na ocorrência do crime, as nossas equipes são muito dedicadas, nós temos um trabalho muito dedicado em relação à resposta a esse crime, né? Em reagir ao crime e fazer a retirada de circulação desse indivíduo que está trazendo esse prejuízo aí à população. Consequência dessa resposta são as prisões realizadas. Tenho aqui 8.545 prisões em 2025, uma média de 23 por dia. Esses números indicam o quê, comandante? Um aumento da repressão policial, a presença da Polícia Militar nas ruas ou maior eficiência das operações que são realizadas em conjunto nesse período? Eu acredito que tem a ver com tudo isso, né? Sim, as ações de iniciativa, as operações, e nós detalharmos
essa média, né, que ela é muito alta, né, de 23 indivíduos presos por dia em 2025, quando a gente detalha isso, a gente percebe, por exemplo, nós temos um número muito alto de prisões por mandados de prisão. Né? São indivíduos já envolvidos com crime que estão, né, em débito com a justiça, que têm grande possibilidade de cometer crimes no local que eles estejam. Ou seja, eles circularem com esse débito à justiça não é interessante para ninguém. Então, nós temos caminhos muito interessantes, inclusive com o uso de tecnologia, né? Nós até anunciamos isso há pouco tempo aqui em Uberlândia, em parceria com a Prefeitura, que foi a instalação, né? a implementação do nosso reconhecimento facial. Já é uma realidade em Uberlândia, né? O reconhecimento facial por meio de câmeras, ou seja, câmeras instaladas em locais estratégicos do município, com capacidade de fazer esse reconhecimento, né? Ou seja, verificar que aquele indivíduo circulando ali na via, naquele momento, ele tem um problema com a justiça, ele tem um mandado de prisão e a partir daí, né, desse reconhecimento e verificação em nossos sistemas, isso é sinalizado em tempo real para a nossa central, para os nossos militares e eles vão lá e realizam a prisão. Retiro de circulação esse indivíduo. Então, esse é só um dos caminhos, como vários outros, né? O próprio empenho e a dedicação das equipes que cuidam dia a dia dessas prisões, ou seja, de fiscalizar e retirar de circulação indivíduos envolvidos com crime, indivíduos condenados que estão na rua e não deveriam. Só nesse dado, né, de prisões por mandado de prisão, foram mais de 900 no ano passado. Isso dá uma média de mais de 3 por dia, quase 3 por dia, né, em Uberlândia. Demonstra-se muita iniciativa da instituição em retirar de circulação pessoas que sequer cometeram crimes, mas podem cometer, porque já tem um débito com a justiça e tem que retornar para cumprir a sua pena. Comandante, a gente até tem observado isso na cobertura do jornalismo diário aqui, a gente falando de prisões ainda, a questão da reincidência. Né? O sujeito que tem uma longa ficha criminal porque cometeu o crime 1, 2, 3, 4 vezes. A polícia cumpre o papel dela, faz a prisão, o sujeito segue os trâmites aí da justiça, chega numa audiência de custódia, ele retorna para a rua muitas vezes com a chancela da justiça. Não nos cabe aqui comentar o papel da justiça, mas sim o trabalho que a Polícia Militar tem feito para evitar essa reincidência. Na hora de entregar o sujeito preso ou apreendido na porta de uma delegacia, como é que tem sido isso? Essa é uma frente muito forte que a gente tem desenvolvido aqui em Uberlândia. É até importante informar isso à nossa população, porque a gente acredita muito que essa frente ela e ela tem impactado, ela vai impactar na redução dos nossos crimes, principalmente aqueles pequenos crimes que perturbam a nossa população, como por exemplo os pequenos furtos em residências, em comércios. E a gente tem já experimentado reduções nesse sentido, porque quando a gente foca no reincidente, foca no indivíduo que está ali todos os dias cometendo crimes, mesmo com a prisão, devido a alguma questão jurídica, ele retorna para as ruas, a gente volta a realizar a prisão, a gente percebe o seguinte, que só isso não basta. Né? O enxugar gelo, que alguns falam, né? Isso não basta. A Polícia Militar, ela assume o compromisso de acompanhar esses indivíduos e informar a Justiça, informar, né, o Ministério Público, o Poder Judiciário, que também tem uma grande preocupação com isso. Então, a gente está contribuindo com quem também está muito preocupado, né, o Poder Judiciário e o Ministério Público, informar para eles que aquele indivíduo residente, por mais que ele tenha cometido um crime de menor potencial ofensivo, um pequeno furto, ele tem trazido impacto à nossa população. Ele tem impactado aquela comunidade devido à sua reincidência, devido a ele estar ali todo dia cometendo crimes, né, trazendo prejuízo às pessoas. Então, o que a gente faz, que é muito forte, é relatar, levar ao conhecimento, né, do Judiciário e do Ministério Público a situação desse indivíduo. Ele é preso, nós temos um controle muito sistemático disso. Os indivíduos são presos, identificamos que é reincidente e tem trazido impacto, isso é quase que automático para nós. A gente já faz um relatório com informações robustas. Em caminho ao Judiciário, nós temos, né, equipes nossas da PM também muito alinhadas com o Judiciário e o Ministério Público, de forma que a gente informe isso. E a gente tem tido retornos muito positivos, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público. Eu friso isso aqui, têm sido sensíveis, têm demonstrado muita preocupação com o anseio que é de todos nós. Perfeitamente. Coronel, vou fazer uma breve pausa na nossa conversa. A gente já retoma aí analisando esses números, esses índices da criminalidade em Uberlândia.
Band Entrevista de hoje, recebendo o comandante da 9ª Região da Polícia Militar, Coronel André Pedrosa. Não saia daí, Band Entrevista, volta já. Band Entrevista de volta, recebendo o comandante da 9ª Região de Polícia Militar, Coronel André Pedrosa. Estamos discutindo aqui os índices de violência no comparativo 2024-2025. Comandante, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Antes da gente falar das estratégias, talvez 2 pontos cruciais que seria importante a gente destacar. Um é o combate ao tráfico de drogas. É fato que o tráfico de drogas ele acaba fomentando outros crimes também? Sim, concordo. Ele provoca os crimes, mas o maior estrago que ele provoca é a sensação de insegurança em nossas comunidades. A presença de pessoas nessa prática em nossos bairros, em nossa vizinhança, incomoda muito a população. Eu digo isso porque a gente recebe, né, diversas solicitações, informações, né, anseios de nossas comunidades em relação a isso. Pessoas que se incomodam com aquele indivíduo que fica ali, né, de uma forma clandestina, realizando, né, venda de entorpecentes, captando, mobilizando crianças para essa prática. Isso é péssimo. Enfim, então há uma preocupação muito grande nossa, até porque a gente está num espaço territorial, né, num caminho dentro do país estratégico para isso, para movimentação de drogas em larga escala. Então a gente tem combatido tanto o tráfico nas pequenas localidades, os pequenos tráficos, quanto também os tráficos, né, de maior proporção, com cargas maiores. Nós fechamos, né, o ano de 2025 com um número elevado de apreensões de drogas, principalmente essas grandes cargas, porque passavam por aqui, né, que estavam nesse trajeto aqui de Uberlândia, com muito apoio, né, de outros órgãos, que têm aí compartilhado informações conosco, e a gente tem buscado realizar esse combate muito forte ao tráfico, né, no primeiro momento ali, né, nas pequenas localidades, como também nos acessos aí de nossas vias. Uma vez você combatendo o tráfico de drogas, você, né, elimina esse tipo de crime e você evita que outros crimes aconteçam. A gente, repito de novo, o nosso noticiário diário, jornalístico, né, pessoas que roubam e furtam para alimentar o vício do tráfico de drogas, ou então desentendimento no próprio mundo do crime, que o acerto é feito com a vida, dando um basta, reduzindo o tráfico, você também elimina esses outros crimes, né, comandante? Exatamente. A gente demonstra mais presença e força no território, né? A nossa atuação ali, sabendo desse reflexo, né, que esse tráfico traz, né, em relação a outros pequenos crimes, as ameaças, os crimes de homicídio. Enfim, a gente tem combatido, sim, né, diversos outros crimes por meio desse controle do tráfico de drogas. Um outro ponto que chama a atenção, armas retiradas de circulação. A gente acompanhou no ano anterior um grande número de armas que foram recolhidas durante operações policiais. Isso também reflete na redução dos índices, comandante? Com certeza. Nós temos, né, diversos crimes aqui, né, que foram citados com o envolvimento de arma de fogo, né? Os crimes contra a vida, né, os crimes violentos contra o patrimônio, enfim. Então, a arma de fogo é ali uma forma, né, um caminho que o infrator utiliza para concretizar o crime. E a gente sabe da presença dessas armas, né, circulando em nosso meio, e a gente tem uma preocupação muito grande com ações, com operações para combater a circulação dessas armas. Nós tivemos também ano passado, né, uma média muito alta. O número de apreensões chegou à média de praticamente uma arma de fogo apreendida por dia em Uberlândia, por mais que os indivíduos, né, transportem e carreguem essas armas, né, de uma forma que dificulte as nossas ações e os nossos flagrantes, né? Apesar disso tudo, a gente tem conseguido, por meio, né, de cumprimento de mandados de busca e apreensão, de grandes operações qualificadas, voltadas para isso, desarticulação de grupos criminosos, e isso, consequentemente, provoca apreensões de um número elevado de armas. Então, menos armas nas ruas apoia e potencializa a nossa prevenção também em relação a outros crimes.
Levando o nosso olhar para a estratégia, comandante, a gente tem acompanhado, né, no ano passado, a Operação Tolerância Zero. Né? No que consiste essa operação? A gente sabe que ela é corriqueira, ela não tem fim. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a Operação Tolerância Zero, aonde que ela ataca, né, e quanto ela está sendo eficaz. Bom, a Tolerância Zero, né, ela é uma operação que visa combater as perturbações, né, as desordens no trânsito. Né, indivíduos que utilizam de veículos 4 rodas, 2 rodas, de bicicletas motorizadas, para perturbar as pessoas, né, praticando infrações e perturbando as pessoas e trazendo desordens. E essa operação, ela vem dentro daquilo que eu disse aqui, né, de focarmos mais no que a população está nos provocando ali, né, do anseio da população. A gente tem combatido vários crimes, mas a gente tem que cuidar de ouvir a nossa população em relação àquele pequeno crime. Talvez aí, né, ele nem sempre chega ao nosso conhecimento, mas está perturbando, está trazendo transtornos à população. E diante desse retorno que a gente tem da população, desses anseios, um que predomina, né, principalmente aqui em Uberlândia, são as perturbações provocadas, né, nas vias públicas, né, no trânsito. As desordens no trânsito incomodam muito a população, principalmente, né, veículos que fazem alterações, por exemplo, nos seus escapamentos, né, nas descargas dos veículos, fazem alterações e provocam, né, ruídos, né, elevados, provocam realmente perturbação ao sossego das pessoas, né, de animais, de pessoas enfermas. Então, esse número de reclamações era muito alto. Então, isso nos preocupou. Então, diante disso, nós instauramos essa operação, né? Ela é focada, qual que é vamos dizer assim, qual que é o fundamento dela ali, né? O que a gente faz nessa operação? Mobilizar todas as nossas ações, num turno de serviço, todas as nossas equipes, para combater essa frente. Ou seja, é o policial militar, ele entra no turno, ele já foca a sua atenção a veículos que circulam, né, com descargas abertas, trazendo transtornos, provocando desordens, direção perigosa, praticando, né, infrações no trânsito que trazem esses transtornos, empinando motocicletas, enfim, todas essas práticas que trazem transtorno à nossa população, os nossos militares focam, e além de operações focadas para esse fim, né, operações que visam retirar de circulação veículos, indivíduos que insistem nessa prática. O senhor frisou bastante aí essa proximidade com o cidadão, essa proximidade com a comunidade. Queria saber do senhor o quanto, e a gente sempre fala aqui também no nosso jornalismo, o quanto que é importante a denúncia anônima, quanto que a participação do cidadão ajudando no trabalho da Polícia Militar reflete em números como esse que a gente está analisando. É importante se denunciar, o cidadão ele pode ajudar no trabalho da segurança pública, comandante? É importantíssimo, ele pode, ele deve, né? O cidadão também tem responsabilidade na segurança pública, né? Nós temos aí o dever, né? Mas todos temos uma parcela de responsabilidade na segurança. E o cidadão ele é muito importante para nós, porque muitas informações chegam para o cidadão e não chegam para nós. Aquela informação ali privilegiada, que só ele tem acesso, que só ele está vendo, né? A gente frisa muito, por exemplo, aqui, né? É uma preocupação muito grande nossa com a proteção à mulher. E é muito comum a gente ouvir, né, chegar ao nosso conhecimento, informações de que pessoas estão vendo uma agressão à mulher, ou seja, né, o cidadão ali está na casa dele, presencia, ouve uma agressão à mulher e não denuncia, talvez preocupado, né, em se identificar. E esses canais, eles possibilitam, né, que a informação chegue para nós sem a identificação desse indivíduo. Então, numa questão como essa, né, de uma agressão à mulher, é importantíssimo que o cidadão nos passasse de imediato essa informação, por mais que não tenha envolvimento direto com ele, por mais que seja um vizinho, porque fica sempre aquela preocupação, aquela visão, né, muito ultrapassada de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Na verdade, é o contrário. O que a gente pensa hoje é briga de marido e mulher, vamos interferir e comunicar à polícia. Vamos fazer a nossa parte, ajudar aquela mulher, né, que está ali sofrendo uma agressão. Então, a informação, a denúncia do cidadão,
ela é muito importante, a gente frisa sempre. Ele não precisa se identificar, é importante que ela chegue para nós e que a gente consiga ter acesso a ela e tomar as medidas necessárias. E para isso está aí o 190. Coronel, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Quais são os principais desafios para a Polícia Militar manter ou ampliar essa redução da criminalidade em Uberlândia e as nossas cidades da região? Bom, na verdade, o nosso maior desafio, né, como eu disse, já era do ano passado e a gente continua com ele. É um desafio e que a gente trouxe para toda a nossa tropa, né, a nossa tropa aqui, ela realmente é abnegada, ela tem um pertencimento com Uberlândia e todos também concordam, né, que a gente precisa melhorar avançar em termos de sensação de segurança. Temos obtido êxito, os nossos números demonstram isso, mas a gente quer que a nossa população se sinta realmente segura, não somente observando números, que ela transite nas ruas, né, que ela esteja onde estiver em Uberlândia, se sinta segura, independente desses números, independente de qualquer outra questão, mas que ele se sinta ali naquele local, né, naquela localidade seguro e que possa realizar suas atividades com tranquilidade, que ele tenha essa tranquilidade de transitar na rua e não ficar sendo perturbado por desordens, que ele não corra riscos. Então, a gente tem caminhado muito, né? O nosso maior desafio é caminhar nesse sentido, a gente dar continuidade ao trabalho que foi feito e que está sendo feito, né, em termos de redução dos crimes, mas que isso chegue, né, lá na ponta da linha para a população como sensação de segurança. As pessoas se sintam seguras com o que está sendo oferecido pela Polícia Militar aqui em Uberlândia. Perfeito, Coronel. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença. Parabéns pelo trabalho. Coronel, um ano à frente do comando aqui da 9ª Região. E o convite está estendido para a próxima entrevista. Muito obrigado, agradeço a Band Entrevistas e estamos à disposição sempre. Tá? Muito obrigado. Band Entrevista de hoje recebendo o Coronel André Pedrosa, comandante da 9ª Região de Polícia Militar, discutindo e debatendo os números da criminalidade na região. Para você que ficou conosco até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.